saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos reunimos, irmãos, para prestarmos culto ao nosso Deus, ainda nos nossos lares, com as nossas famílias, mas servindo ao nosso bom Deus. E para isso, te convido a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. A leitura da palavra de Deus será do versículo 13 até o versículo 17. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nesse texto, o apóstolo Paulo está mostrando à igreja a grandeza de Jesus Cristo. A carta aos Colossenses, na verdade, ela foi escrita com o propósito de manifestar que Cristo é suficiente. E para fazer isso, Paulo então mostra o quanto ele é glorioso e grandioso. E ele diz então no versículo 13 que ele nos libertou do império das trevas, ele então é o nosso Redentor, ele é a imagem do Deus invisível, porque nele está toda a plenitude da divindade. Ao dizer que ele é o primogênito de toda a criação, ele está dizendo que ele está acima de toda a criação, não que é o primeiro a ser criado, mas está acima de toda a criação. A prova é que nele, em Cristo, todas as coisas foram criadas, no céu, sobre a terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principado, potestade, tudo foi criado por meio dele, mas não só isso. Ele sempre existiu antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, não pode haver existência fora de Cristo. Então, Cristo não só cria, mas a manutenção, a continuidade da existência da própria criação depende também do Criador. Então, ele é o nosso Redentor, ele é o Deus, a imagem de Deus visível, invisível, e ele é o Criador de tudo, na terra, no céu, tudo que você possa imaginar, e aquele que sustenta a sua criação. Esse é o nosso Deus, o qual somos convocados a adorar nessa noite, o Deus que cria, mantém, sustenta toda a sua criação. Vamos orar? Amado Deus, nós louvamos o Senhor pelo Teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Nele temos a imagem do Deus invisível. Nele e por meio dele, todas as coisas foram criadas. Nós o adoramos por isso, nós o reverenciamos por isso. Engrandecido seja o Senhor. O Senhor não só criou todas as coisas, mas as mantém. E nada pode existir fora do Senhor. Louvado seja o Senhor por tua grandeza, por tua glória. Louvado seja o Senhor por quem o Senhor é. E a tua beleza é manifesto a nós, a tua bondade, a tua grandeza através da criação. Basta, ó Deus, olharmos ao redor, ou mesmo olharmos no espelho, e podemos testificar, ó Deus, esse Deus criador e mantenedor de toda a sua criação. A Ti, ó Deus, seja a honra, seja o louvor, seja a adoração. E que nós, como igreja, nos reunimos nessa noite para prestar um culto ao Senhor, com gratidão e reverência no nosso coração, diante de quem é o Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos cantar nesse momento o hino de número 28. Tuas obras te coroam com
abrir a palavra de Deus mais uma vez na carta de Paulo, agora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição. Vamos ler até o 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse é um texto muito claro sobre o perigo de menosprezar a revelação de Deus. O texto diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ou seja, Deus se revela ao mundo, seja através da criação, seja através da pregação do Evangelho. As pessoas têm podido perceber a existência de Deus. Aqui também na carta, nessa mesma carta, no capítulo 2, aqui no versículo 14, Paulo vai dizer que Deus implantou uma lei no coração. Por isso que em qualquer lugar do mundo as pessoas têm uma noção do que é certo e do que é errado, mesmo se elas não se conhecem, mesmo não tendo conhecimento umas das outras. Pensem no mundo antes, quando não havia tecnologia, quando pessoas não sabiam nem que existiam pessoas em algumas partes do mundo, mas havia um padrão de moralidade em qualquer lugar. Por que isso? Porque Deus implantou a lei no coração das pessoas. Então, a desobediência, o pecado é sempre uma negação da revelação de Deus. É sempre negar aquilo que Deus, de alguma forma, deixou claro que não deve ser feito. Isso é pecar. E nós, que somos salvos, não estamos imunes a isso. Porque nós temos a palavra de Deus, nós cremos nela, nós a lemos, nós ouvimos pregações domingo após domingo,
Mas muitas vezes nós ignoramos o que nós sabemos. Nós ignoramos aquilo que nos foi revelado e nos deixamos levar pelos desejos pecaminosos do nosso coração. O castigo de Deus ao mundo que ignora a sua revelação é justamente o fato de Deus retirar a sua graça. O texto diz que Deus os entregou, ou seja, Deus deixou que eles seguissem os próprios desvarios do seu próprio coração. Se Deus nos deixar à mercê de nós mesmos, nós vamos fazer coisas horríveis, detestáveis. O que impede de fazermos coisas horríveis e detestáveis é a graça de Deus. Mas quando nós ignoramos a revelação de Deus, nós estamos então muitas vezes buscando essa sentença sobre a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e tenhamos muito temor diante da revelação de Deus, para vivermos de acordo com a sua vontade. Quero desafiar você agora a fazer uma alta análise do seu próprio coração. Se você tem ignorado a verdade revelada, se você tem se tornado insensível à verdade que você sabe da palavra de Deus, abaixe sua cabeça agora e abra o seu coração para o Senhor. Em seguida, vamos cantar o hino e depois nossa irmã Fernanda fará uma oração ao nosso Deus. Oremos. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Que oculta for, vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar.
as bênçãos, teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Amado Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, em toda a terra. Grande, maravilhoso é o Senhor e digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Nessa hora, Pai, queremos pedir ao Senhor que nos perdoe. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Sabemos, Pai, que temos desagradado muitas vezes ao Senhor, a Tua palavra, e rogamos ao Senhor que nos perdoe. Perdoe a nossa omissão, a nossa negligência. Perdoe, Senhor, o nosso falar, o nosso pensar. Perdoa-nos, Pai. E para que possamos oferecer um culto que agrade ao Senhor. Venha, Senhor, nos lavar, lava-nos dos nossos pecados, ó Deus, pecados mais ocultos. Mostra, Senhor, faça com que possamos ver quem de fato nós somos, Deus. E nos arrependermos e nos quebrantarmos diante do Senhor. E que possamos buscar vida que honre, que glorifique o Teu santo nome. No nome de Jesus, Pai, ser servido com cada ato desse culto. Fala conosco, lava-nos, purifica-nos do nosso pecado. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Agora no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1 de Gênesis. É um texto bastante conhecido, que vale a pena relembrar. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra,
sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhes será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. Observe, nós temos um relato da criação, óbvio, com um resumo. Mas em cada sessão, você ouve a declaração: e viu Deus que isso era bom. Me chama a atenção essa declaração de Deus, porque às vezes nós achamos que algo é bom, mas por causa da nossa imperfeição, nem sempre é tão bom assim. Agora, quando Deus diz que algo é bom, é melhor do que nós imaginamos. E se você é alguém que contempla a criação, seja do planeta Terra, do universo, dos animais, das aves, do próprio ser humano, você deve ficar assim admirado. E nós devemos ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele fez. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já agradeceu a Deus pelo sol, pelas estrelas, pela lua? Você já agradeceu a Deus pelos pássaros, pelos alimentos? Você já agradeceu a Deus por tudo aquilo que Deus tem criado para o nosso bem, para o nosso benefício? Sempre para a glória dEle, mas visando o nosso bem. Você já agradeceu a Deus por isso? Quero desafiar você a ter um coração grato a Deus, por tudo que Deus fez. Tenha um coração grato quando você olhar para a criação de Deus. Essa deve ser a nossa resposta, gratidão. Vamos fazer isso cantando? Vamos cantar 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Em seguida, o presbítero Emerson fará uma oração de gratidão a Deus. Louvemos ao Senhor. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, Que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim
e fez você. Nada se compara à glória do Senhor, que criou os céus, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar, dos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito não me ausentarei, pois se subo aos céus ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar, dos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito não me ausentarei, pois se subo aos céus ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu
Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, nós bendizemos, exaltamos o santo nome do Senhor. De fato, Deus, tu és incomparável. Não há outro Deus além de ti. Só tu és Deus, o Deus excelso, o Deus imutável, absoluto, autoexistente, que criou todas as coisas, Deus, para a tua glória e teu louvor. E a ti nessa hora nós rendemos a ti louvores, exaltamos a ti, Senhor Deus, com os cânticos, reconhecendo a tua grandeza, o Deus que tu és. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor diante do teu trono de graça. Que ele chegue como um aroma suave, ó Deus, e satisfaça o coração do Senhor. Que o Senhor seja adorado, seja exaltado sempre em nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus. Agora eu vou fazer a exposição do texto bíblico que se encontra lá no livro de Salmo de número 19. Já tivemos o privilégio de adorar o nosso Deus, de confessar os nossos pecados e manifestar a nossa gratidão. Temos o privilégio agora de ouvir a mensagem da parte do Senhor. Então esteja atento ao recado do Senhor, com o coração de fato desejoso de ouvir, que são esses que de fato ouvirão a voz de Deus nesse momento. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Nós vamos expor hoje do versículo 1 ao versículo 6. No domingo que vem, nós faremos a exposição da segunda parte desse Salmo de número 19. E diz assim a palavra do nosso Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu a sua palavra e de forma muito especial o Senhor fala conosco através dela. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê o entendimento devido à tua palavra, e que sejamos, ó Deus, alimentados, fortalecidos e desafiados enquanto ouvimos o Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco nesse momento. Tenha misericórdia de mim para que eu possa anunciar a tua palavra com zelo, com fidelidade e na dependência do teu Espírito Santo. E que o Senhor seja honrado e glorificado. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que se revela. Ninguém pode dizer que Deus não se revela. Deus se revela. Deus se revela através da criação e se revela de forma muito especial através da sua palavra. Nós lemos na liturgia, na carta de Paulo aos Romanos, que a ira de Deus se revela ao mundo justamente porque aquilo que se pode conhecer de Deus é revelado em todo o mundo. Mas mesmo assim as pessoas preferem ignorar a revelação de Deus. E elas então procuram adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Mas o problema não é porque Deus não se revela. Algumas pessoas falam, queria ver Deus, queria que Deus sentasse aqui e falasse comigo. Bem, a questão não é se Deus se revela ou não. A questão muitas vezes é que nós queremos que Deus se revele do nosso jeito. Mas nós somos criatura, nós não estamos na posição de exigir algo de Deus. Devemos, pelo contrário, ser gratos a Deus por Deus ainda se revelar. Ele se revela de forma geral e se revela de forma especial. De geral, na sua criação, de forma especial,
na sua palavra, mas Deus se revela. Então você pode conhecer mais do seu Deus, olhando para a sua própria criação. E o Salmo 19 é um salmo que justamente fala sobre isso. Davi compôs esse salmo, aqui diz que é o mestre de canto, é um salmo para ser, obviamente, cantado, e o povo de Israel cantava esse salmo, e Davi compôs essa música para que o povo sempre se lembrasse de Deus como aquele que se revela. Mas não só se lembrar, mas prestar atenção à revelação. Então observe, se Deus se revela, e Ele se revela através da criação e através das Escrituras, então o que eu preciso é estar atento à sua revelação, para poder ouvir a sua voz, para poder compreender aquilo que Ele quer falar conosco, através da sua revelação. É óbvio que Deus nunca revela tudo, nem mesmo na palavra, mas tudo aquilo que eu preciso saber de Deus, me é revelado, seja de forma natural, ou de forma sobrenatural, através das Escrituras. E esse salmo, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 6, ele mostra Deus se revelando na sua própria criação. Depois, do versículo 7 até o versículo 10, ele mostra Deus se revelando através da sua palavra. Do versículo 11 até o 14, há aqui a resposta daquele que observa a revelação de Deus, ou seja, Deus se revela, como é que eu respondo? Isso nós veremos com mais detalhe na semana que vem. Mas hoje, eu quero que você atente do versículo 1 ao 6, a beleza desse salmo. E a beleza desse salmo nós vemos na verdade que ele tem para nós, e também na forma poética. Esse salmo é muito lindo, a forma poética, como Davi construiu, redigiu essa canção. Eu fico assim, curioso, imaginando como que seria talvez a melodia cantada na época, em que o povo de Israel se reunia para cantar. Infelizmente, isso se perdeu. Nós não sabemos a melodia original dos salmos, mas a forma escrita, poética que nós temos aqui, e Deus se revela de forma escrita, através de poesia, porque Ele quer comunicar de forma muito profunda para o nosso coração. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse salmo, é que a criação, ela evidencia por si só um Criador. Pensa o seguinte, quando você vê uma obra de arte, por exemplo, quando você olha uma obra de arte, aquela obra de arte revela muito do artista. Aquele pintor, por exemplo, que pintou uma tela, aquela arte, ela revela muito daquele artista que pintou aquela tela. Os estudiosos da arte, eles olham para ela e conseguem dizer, às vezes, até o momento emocional, ou como estava emocionalmente o pintor, o artista, quando fez aquela obra de arte, ou quando compôs aquela peça musical e etc. Qualquer coisa que você vê de arte, você vai perceber que existe alguém muito bom por trás. E nesse texto, o próprio salmista fala constantemente que a própria criação está revelando o seu Criador. Observe as palavras: proclamam, anunciam, discursa, revela. Todas essas palavras são sinônimos que declaram claramente que Deus está manifestando, está se revelando através da sua própria criação. Então, dizer que Deus não se revela é demais, porque só você olhar para a criação e você vai ver o Criador, ou pelo menos você vai ver
que existe uma mente muito brilhante que criou tudo isso. Eu lembro que eu vi, isso talvez uns 10 anos atrás, um programa de televisão, e tinha lá um cientista, e fizeram a pergunta para ele, acho que é aquele programa da Ana Maria, alguma coisa assim. Fizeram a pergunta para o cientista, ela fez a pergunta para o cientista, nós podemos, porque a conclusão de todo o que ele disse naquele momento é que só poderia ter uma mente brilhante por trás. Esse cientista não era cristão, como é que eu sei disso? Pela declaração dele. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro que ele também não era evolucionista. Porque nem todo mundo que crê que existe uma mente brilhante por trás da criação é cristão. Inclusive, tem um termo que se usa hoje, design inteligente, justamente porque tem pessoas, inclusive alguns se declaram ateus, mas não acham base para crer no evolucionismo e admitem que tem que ter uma mente por trás. Eles não conseguem explicar isso, por causa das evidências na própria criação. Bem, e esse cientista, então, a mulher que estava entrevistando perguntou, nós podemos dizer, então, que foi Jesus que criou o mundo? Ele disse, se é Jesus, se é Maomé, se é Buda, eu não sei, mas que foi alguém com a mente muito brilhante, foi. Observe, ele não soube especificar, mas é inegável, segundo ele, que alguém com uma mente brilhante e com um propósito criou esse universo. Criou esse universo. E o texto diz também que a criação, ela não só revela o seu Criador, mas ela também evidencia a glória desse Criador. Observe que o texto diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. A glória de Deus é justamente a manifestação da sua grandeza. Então, como é que eu posso ver a glória de Deus? Observando as obras das suas mãos. Por isso que os céus proclamam a glória de Deus. A própria criação revela que o Criador é glorioso, majestoso, poderoso. A própria criação revela isso. Então, a glória de Deus é evidenciada na criação, porque você vê o quão glorioso e grandioso é o Criador. E a glória de Deus, ela pode ser evidenciada, por exemplo, na beleza da criação. Todos nós, eu acho que todos nós, já tivemos dias de dar um suspiro, quando a gente olha para a criação. Às vezes, quando você vê pássaros com cores tão lindas, você olha e fala, que lindo. Ou um pôr do sol, ou nascer do sol, ou quando você está num local de paisagem, ou quando uma criança nasce, você olha para aquela criança e fica assim, mas como pode? Tão perfeitinha. Todos nós já ficamos encantados olhando para a criação de alguma forma. Numa noite em que o céu está bastante estrelado e você olha para o céu e fica encantado com a beleza da criação. A glória de Deus é evidenciada também pela complexidade da criação. Outra coisa também que nos encanta e que revela a glória de Deus, o quão complexo é a criação. É muito complexo. Hoje mesmo a minha esposa, nós estávamos conversando, ela nem sabia que eu ia pregar nesse salmo, mas ela estava perguntando, mas quando Deus fez todas as coisas, já saiu assim, tudo com a sua complexidade? Porque o livro de Gênesis disse, Deus, haja luz, houve, haja isso, haja, e as coisas passaram a existir. No livro de Hebreus nós aprendemos que as coisas vieram à existência do nada. Aí eu lembrei de que a Bíblia diz que Deus planejou antes de criar. Como que sabemos disso? Bem, o livro de Efésios diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo.
Pedro vai dizer na sua carta que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, as coisas não vieram assim, houve um plano. E cada detalhe complexo dessa criação faz parte do plano de Deus para esse mundo. Agora, não só é complexo, como nos deixa assim, boquiabertos, quando nós pensamos sobre isso. Porque há muita complexidade quando você olha para a criação. Pensa no ser humano. Quão complexo é o ser humano, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico, por exemplo. Quando você pensa no universo, esse tanto de estrelas que existem, estrelas que morrem, estrelas que nascem, é algo assim que você fica, às vezes, sem entender. Quando você começa a imaginar que a Terra fica girando em torno do Sol, em torno de si mesma, quando você começa a imaginar que a Terra está numa posição, se ela estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, a vida seria insuportável na Terra, um pouquinho mais longe também, porque íamos congelar. E você vê essas coisas tão muito bem certinhas e ao mesmo tempo complexas. Nós ficamos assim, admirados. E por isso que a criação, ela proclama a glória do seu Criador na sua complexidade. Eu, particularmente, quando eu fico vendo essas coisas tão difíceis de entender, eu não fico desanimado. Pelo contrário, eu fico feliz. E eu fico assim pensando, nossa, como que Deus é grande. Porque, querido, eu imagino que será assim por toda a eternidade. A mente finita não pode compreender uma mente infinita como a de Deus. Na verdade, não é para compreender mesmo, é para admirar. Para admirar e se humilhar diante da grandeza do Deus que nós servimos. Essa glória de Deus também é evidenciada na dinâmica da criação. E o texto diz: um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela o conhecimento à outra noite. Ou seja, um dia anuncia que virá o outro dia seguinte. Há uma dinâmica de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, a Terra, ela não é estática, mas ela está em movimento. Seja ela girando em torno do Sol, girando em torno de si mesma. Há as estações muito bem definidas, outono, verão, inverno, primavera. Você observe que há toda uma dinâmica na organização das coisas dentro da criação. Os próprios pássaros, em certa época do ano, eles voam para outras regiões. Existe um dinamismo, e esse dinamismo revela a glória do seu Criador. Observe que a criação, ela é viva, ela é dinâmica, ela é complexa, ela é bela, mas ela também, a criação também manifesta a glória de Deus através da bondade de Deus. Você percebe a bondade de Deus em toda a criação. O cuidado de Deus em manter, por exemplo, os animais. Ele cuida de toda a sua criação. O cuidado de Deus em prover para nós, os seres humanos, o alimento. E não só prover o alimento, mas nos dá a alegria, o deleite ao alimentar. Nós não nos alimentamos só para viver, nós temos prazer em nos alimentar. E nós percebemos que há uma variedade de alimentos com diversos tipos de sabores. Tudo isso é bondade de Deus na criação. E nos permitindo usufruir e nos deleitar da própria criação. A criação revela a bondade de Deus nisso também. Inclusive, a cura, através dos remédios que nós temos, porque todo remédio, ele vem da própria criação. Ele pode ser trabalhado, produzido nas empresas de farmácia, mas ele vem da criação. E na criação há tudo o que nós precisamos para tratar as nossas enfermidades. Algumas coisas não foram descobertas ainda, mas estão lá.
Nós ficamos enfermos porque estamos debaixo da maldição do pecado, mas a graça e a bondade de Deus revelada na criação ainda permite que vivamos com menos sofrimento, porque a própria criação nós encontramos os benefícios para nos curar das nossas enfermidades. Então a glória de Deus, ela está manifesta. Eu só citei algumas coisas aqui, talvez você possa estar pensando em outras aí, mas eu queria que você meditasse sobre isso, observasse a beleza, a glória de Deus na beleza da criação, na sua própria complexidade, nessa dinâmica que é a criação, e na bondade de Deus na sua criação. Em último lugar, a criação, ela proclama essa glória em cada canto da terra, ou em toda a terra, é anunciado o Criador e a glória do Criador. O versículo 3 diz assim, no versículo 2 ele diz que a criação discursa, ela revela o conhecimento. Uma noite, um dia, vai revelando. Aí o versículo 3 nós lemos: não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, em toda parte do mundo, mesmo sem ouvirmos palavras, nós podemos ouvir a voz de Deus. Por todo canto, a sua voz se faz ouvida, mesmo sem palavras, em todo o mundo. E ele usa como exemplo o sol. Lembrando que a região de Davi, naquela região da Palestina, é uma região onde o sol é bem evidenciado ali. E algumas horas do dia, então, é igual a Cuiabá, né? Nós que moramos em Cuiabá sabemos bem disso. Nós entendemos bem a dinâmica do sol e nos alegramos por isso também. E ele usa o sol como exemplo de algo criado por Deus, que manifesta a glória de Deus. Em toda parte da terra, as pessoas podem ver o sol. Em todo lugar do planeta, as pessoas vão ver o sol. E de forma poética, ele usa aqui duas metáforas ou linguagem poética para mostrar essa dinâmica. Ele mostra o sol como dois seres profundamente alegres. Ele diz assim, aí, ou seja, lá nos confins do mundo, porque a ideia é que em toda parte da terra, aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Nessa figura poética, a ideia de um noivo que está saindo dos seus aposentos, talvez depois da lua de mel, alegre, sorridente, ou de um herói, provavelmente aqui um atleta, que sai a percorrer na sua Olimpíada, ambos saindo alegres para cumprir o propósito daquele dia, ambos saindo com dinamismo. E ele vai dizer, versículo 6, e principia numa extremidade do céu, e até a outra vai o seu percurso, nada refoge ao seu calor. Essa metáfora poética aqui é a ideia do sol, que nasce a perspectiva de quem está vendo, e essa era a perspectiva do salmista, tá? O salmista não está dando um tratado de ciência aqui, de que a terra gira, nada disso. Ele está simplesmente narrando a perspectiva de quem está vendo. Quem está vendo, como é que você vê? Você vê o sol nascendo e se pondo. É assim, essa é a dinâmica de quem está vendo. E o que ele quer mostrar é que em todo lugar do mundo, as pessoas veem o sol nascendo e se pondo. Em todo lugar do mundo é assim. E por isso que ele diz, a percorrer o seu caminho,
e nada refoge ao seu calor. Ou seja, em todo lugar é possível ver essa dinâmica e ver o calor do sol nascendo e se pondo. Em todo lugar você vê isso aí. Mas o que ele quer deixar claro aqui é que em todo lugar do mundo os homens podem ver a glória do Criador. Ele só usou o sol como um exemplo, como uma ilustração. Mas em todo lugar você vai ver a glória do Criador. Seja no sol, seja na lua, seja nas estrelas, seja nos animais marinhos. É possível evidenciar que existe um Criador. Por isso que a Bíblia diz que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque aquilo que se pode conhecer dele nos é revelado. Não que a revelação da criação é capaz de salvar as pessoas, não precisaríamos mandar missionários pelo mundo inteiro. Mas é capaz de mostrar que existe um Criador e as pessoas devem buscar esse Criador. E certamente Deus vai se revelá-las de alguma forma, mandando pregadores, missionários, etc. Mas o ponto é possível em qualquer canto do planeta observar que existe um Criador. Deus está se revelando. É só você observar a criação por inteiro. Concluindo, querido, qual a nossa responsabilidade? Você que está me ouvindo agora. Qual a nossa responsabilidade diante de tudo que nós ouvimos sobre o Deus que se revela na sua criação? Primeira coisa, a adoração. Nós somos convocados a adorar a Deus quando contemplamos a glória do Criador na sua criação. Eu lembro de uma experiência que eu tive, isso talvez, não lembro quanto tempo, mas no mínimo uns 8 anos atrás. Uma palestra do Dr. Marcos Eberlin, um cientista cristão, bem conhecido no meio evangélico. Ele está dando uma palestra no Mackenzie. Naquela época ele estava falando sobre as riquezas de informações que podemos encontrar no DNA. E segundo ele, o DNA é uma biblioteca de informações, algo tremendo, incontestável. Como que é possível ter tanta informação? E só pode ser fruto de alguém que criou com um propósito, que alguém que criou o ser humano dentro de uma estratégia, que tem planos e etc. Eu não vou saber explicar aqui como ele explicou. Ele era o cientista. E ele explicou de uma forma tão linda. E eu lembro naquele dia, eu vi a palestra pela internet, eu me ajoelhei diante do computador e orei a Deus naquele momento. Porque como Deus é glorioso. Detalhes que há anos talvez passava despercebido as pessoas quando entenderam a dinâmica do que é o DNA humano. Isso pode revelar um pouco mais da glória de Deus. E a resposta nossa é sempre adoração. O crente nunca tem medo da ciência, porque a verdadeira ciência sempre vai revelar a glória de Deus. Sempre, sempre e sempre. A minha resposta, quando eu percebo a glória de Deus na criação, vejo o meu Criador por trás de tudo isso, a minha resposta é cuidar da criação. É inadmissível um crente que não cuida da criação. Nós precisamos cuidar da criação. O povo de Deus tem que ser o primeiro a zelar da criação. Não fazer da criação um Deus, como muitas vezes as pessoas fazem por aí, mas zelar da criação. Nós temos que ser cuidadosos. Coisas simples, por exemplo. Às vezes você vê, até inclusive crentes você vê, às vezes anda de carro, toma um refrigerante e joga a latinha pela rua. Não tem nada mais absurdo do que isso.
ou vai chupar uma bala, alguma coisa, joga o papel na rua. Não tem nada mais absurdo do que isso. O povo de Deus tem que zelar e cuidar da criação. Isso inclui os animais, as plantas, limpeza, porque a criação, ela revela o seu Criador, ela revela a glória do seu Criador, e a nossa resposta tem que ser de zelo e cuidado por tudo que Deus criou para a sua glória e para o nosso bem. Nós devemos também, ao meditar na criação, ansiar pelo tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas. Porque por mais bela que seja a criação, ela ainda está debaixo da maldição do pecado. Romanos 8 nos ensina que a criação geme, esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. E o texto diz que a criação está nessa condição não voluntariamente, porque não foi a criação que pecou, foi o homem que pecou. Lembra o que Deus disse para Adão? Maldita é a terra por vossa causa. Por causa do homem, a terra está gemendo, esperando o dia da redenção, porque a terra sofre os efeitos da queda. Agora, você já imaginou quando Deus redimir o seu povo e restaurar a sua criação? Por isso que ela aguarda o dia da redenção dos filhos de Deus, porque no dia que os filhos de Deus forem redimidos, a criação será restaurada, e então será inaugurado um novo céu e nova terra, mas não novo de algo nunca existido, mas a restauração do que existe hoje. E querido, se você acha esse mundo belo, se você fica boquiaberto com o que você vê hoje, imagina na nova criação restaurada pelo Criador. Como será viver nessa nova criação? Como será viver num mundo onde não há vírus, enfermidades, não tem que ter medo nem da morte, onde não há nenhum tipo de problema? De fato é o paraíso, é a criação restaurada, e o povo de Deus restaurado, e essa é uma esperança real, porque o Senhor Jesus Cristo veio salvar o seu povo, e salvando o seu povo, a criação é restaurada, porque a criação se encontra nessas condições por causa do pecado do homem. Restaurando o homem, ela sai dessa condição, então ela também é restaurada, e é refeito um novo céu e uma nova terra, nos quais habitaremos, e teremos toda a eternidade para desfrutar e desvendar a grandeza da criação. Porque o salmista, observa o que eu disse, ele está falando do ponto de vista de alguém que está observando o céu, as estrelas, mas é muito mais a criação, tem todo o universo, e teremos toda a eternidade para desvendar, para admirar, para contemplar a beleza dessa criação, vendo a glória do Criador. Que essa seja a nossa resposta. Adoração, cuidado e anseio para que o nosso Redentor volte e restaure todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai santo, obrigado a Deus por sua palavra. Obrigado, Pai, porque podemos contemplar de fato a glória do Senhor e nosso coração se enche de alegria ao contemplar a tua criação. Isso mostra o quão grande, quão glorioso, quão majestoso é o Senhor, o nosso Deus, o Deus a qual servimos. Obrigado, ó Deus, porque apesar da maldição ainda presente nessa criação, através de Cristo nós podemos ansiar pelo dia em que todas as coisas serão restauradas e habitaremos, ó Deus, nesse mundo, mas todo transformado pelo Senhor. Ó Deus, é gratificante imaginar isso e saber que isso é possível por meio de Jesus Cristo. E que possamos, ó Deus, sempre ter um coração grato ao Senhor e adorá-lo com toda reverência e temor,
por quem o Senhor é, um Deus criador e glorioso em todas as coisas. Louvado seja o Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amados irmãos, fiquem em paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu único Filho, que o poder e as consolações do Espírito estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Chegamos ao final do nosso culto e eu quero dar um aviso e um agradecimento. Com a graça de Deus, hoje é o nosso último culto online, assim, somente online, né? Vai continuar gravando nos domingos seguintes. Mas a partir do domingo que vem, o Conselho se reuniu essa semana, nós tomamos essa decisão. Nós vamos voltar a ter o culto público, seguindo toda as regras determinadas pelo o prefeito e pelo governador, tá? E nós conversamos, pensamos bastante e tomamos a seguinte decisão: nós vamos fazer o culto aqui na quadra. Nós temos esse privilégio de ter um espaço, onde já fizemos várias vezes programações e eventos nessa quadra. Então, nós vamos fazer, a princípio, o culto na quadra. Então, por que na quadra? Primeiro, que é aberto, então tem menos risco. Segundo, que nós podemos colocar cadeiras, então é fácil de controlar a questão do distanciamento que é exigido por lei. Tá? E para as pessoas saírem também é mais fácil. Na igreja é mais complicado para sair todo mundo ali, fica mais complicado. Lá fica mais fácil para sair. Cuiabá, no geral, aqui em Cuiabá é quente. Um dia ou outro que vai ter um frio, porque junho e julho é um mês mais frio aqui em Cuiabá. Mais frio mesmo, aqui em Cuiabá dura 3, 4 dias. Mas é possível que esses 3, 4 dias seja justamente no domingo. Então, o que faremos se estiver frio? Ou se caso resolver chover? Dificilmente nessa época, mas talvez aconteça. Aí nós faremos no templo e no salão social. De que forma? Fica uma parte de pessoas, um pouco de gente no templo e um pouco no salão, para poder respeitar tranquilamente o distanciamento. E no salão as pessoas vão assistir o culto, ou participar do culto, ou ver pelo telão. Então, como vai ser gravado, de todo jeito, poderão dividir, então, ter um grupo no templo e um grupo no salão, e as pessoas vão poder participar lá através de um telão. De acordo com as regras, crianças e pessoas do grupo de risco não devem participar. Tá? Lá fora, isso pode flexibilizar um pouco. Por exemplo, dia de Santa Ceia, e domingo vai ter Santa Ceia, o pessoal do grupo de risco, se quiser vir de carro, por exemplo, para o carro, aqui no estacionamento, de dentro do carro você pode participar do culto, você não precisa nem descer. E aí, na hora de servir, alguém vai lá e leva a ceia para você. Então, como que nós faremos? Nós vamos respeitar o distanciamento, mas obviamente que as famílias vão poder ficar juntas, porque elas já estão juntas em casa, então não tem por que separar aqui, elas vão ficar juntas. Mas só família, tá? O resto seguiu o distanciamento. Outra coisa, todo mundo tem que estar de máscara. Ninguém pode vir para cá sem máscara. Vamos disponibilizar o álcool em gel em lugares estratégicos aqui. Sabão, vai ter no banheiro, precisar lavar a mão, etc. Tá? Nós precisamos voltar para o culto público, irmãos. Nós não sabemos quando vai voltar à normalidade, porque observe, nós vamos voltar a ter o culto público, mas não vai ser como era antes ainda. Vai ter o distanciamento, tem máscara, nem todo mundo vai poder vir, toda essa coisa.
Então, continue orando para que Deus nos dê uma solução definitiva dessa pandemia. Mas já é um avanço, tá? Então, orem por isso. Essa semana a gente vai correr atrás, alugar cadeira, vamos nos organizar para fazer algo bem feito para a glória do nosso Deus. E dúvidas, pode ligar para mim ou para um dos presbíteros, estamos à disposição para responder as dúvidas dos irmãos em relação ao culto, tá? Bem, como é também esse último culto exclusivamente online, eu queria manifestar a minha gratidão a dois irmãos, o Giovanni e o Votan, tá? Muitas pessoas ajudaram aqui, obviamente, tá? Cantando, tocando, ajudando até na gravação, mas esses dois irmãos, eles vieram toda semana, não faltaram um final de semana. E eles não só tiveram que gravar, mas depois fazer edição, isso dá um trabalho danado. E tiveram a paciência ainda, porque às vezes tinha que gravar a música num dia, a pregação no outro, por causa da agenda do pessoal, e eles vinham se esforçar. Então, quero manifestar aqui a minha gratidão a esses irmãos. Eu louvo a Deus por eles, porque se ele tivesse dado esse apoio, ia ser bastante difícil. Tá? E vamos continuar ajudando, vamos continuar gravando. Então, você que não poderá ainda, por enquanto, participar do público, não fique triste, porque você vai continuar podendo ver na sua casa. Será gravado também, normalmente. Só que aí você vai ter que ver pelo YouTube ou pelo Facebook da igreja. Tá? A gente vai dar um jeito de ajudar a facilitar o máximo possível para você em relação a isso. Tá bom?